Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós estamos na Tua presença. Tua igreja te adora. Tua igreja te honra, Senhor. E agora nós vamos falar a Tua palavra. Não sou eu que vou falar, és Tu que vai falar através de mim, Senhor. Ninguém veio aqui para me ver. Vieram aqui para Te ver. Vieram aqui para Te ouvir. Vieram aqui para serem abençoados por Ti, Senhor. Serem cheios de Ti. E neste primeiro culto do ano, nós Te damos toda a honra, toda a glória que só Tu mereces, mais ninguém. Todas as mentes, Senhor, estão libertas para ouvir e entender a Tua palavra. Todo incômodo, Senhor, toda atrapalhação do inimigo está amarrado agora, está destruído em nome de Jesus Cristo. Ninguém que aqui entrou vai sair na mesma, vai sair daqui transformado pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graça e paz, queridos. Feliz ano novo. Já é ano velho, né? Já nem ano novo não é mais, que já estamos tão avançados, o dia passa tão rápido, que já é ano velho. Eu quero compartilhar a palavra de Deus hoje, acerca do Espírito Santo, continuar falando acerca do Espírito Santo, da terceira pessoa de Deus, e falar como ser guiado pelo Espírito Santo. Diga comigo, como ser guiado pelo Espírito Santo. Zacarias 4:6. Nós lemos a semana passada e vamos continuar nesse mesmo texto. Ele diz o seguinte: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E na versão NBVP ele diz assim: não é pela força, nem pela violência que vocês vencerão. Será pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diga comigo, não é pela força, não é pela violência que eu vou vencer. Será pelo Espírito de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vira para o seu irmão aí que está do seu lado e diz: você não vai vencer pela sua força, não. Nem pela sua sabedoria. É pelo Espírito de Deus. Por que isso é importante? Os filhos de Deus, em sua maioria nessa igreja moderna, têm uma grande dificuldade de reconhecer o Espírito Santo. E nós vemos muitos pastores, muitos irmãos, andando pela força da sua sabedoria, andando pela força do braço. Nós vemos igreja cheia de métodos, 10 passos disso, 7 passos daquilo, confessa isso, confessa aquilo, fala essas frases que você vai ter vitória. São métodos humanos. E nós hoje vivemos o evangelho dos coaches, dos técnicos. Eles têm solução para tudo. Só não tem solução para eles próprios. Mas para os outros eles arrumam todas as soluções possíveis e imagináveis. Mas nós, povo de Deus, diga, eu sou povo de Deus. Eu sou filho de Deus. Ainda que você seja cristão há muitos anos, meu querido, você só vai poder experimentar o sucesso para as várias áreas da sua vida se você for guiado pelo Espírito Santo. Não existe outra maneira.
Um pastor só vai obter sucesso na sua igreja, só vai obter pessoas na sua igreja, se ele for guiado pelo Espírito Santo. Se ele não for guiado pelo Espírito Santo, não vai ter resultado nenhum. Às vezes pode ter até ter uma igreja cheia. Pode estar até lotada. Mas é cheia de pessoas volúveis, de pessoas instáveis, de pessoas que não têm compromisso com a verdade do Evangelho. Muitas vezes nós nos atemos a métodos. Aquele método funciona, aquele outro método funciona. Olha como aquela igreja está lotada. Irmãos, métodos até enchem igreja, mas não transformam vidas. Vidas só são transformadas pelo poder do Espírito Santo. A cura só acontece pelo poder do Espírito Santo. A salvação só acontece pelo poder do Espírito Santo. Quando você descobrir isso, e deixar Ele manifestar em si, e se render à sua presença, você vai ter resultados. O Espírito Santo quem é? Nós dissemos a semana passada, Ele é a terceira pessoa de Deus. É Deus, o Espírito Santo. E Ele está aqui na terra, habitando dentro de cada um de nós, que somos filhos de Deus, que somos nascidos de novo. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. E Ele não habita em templo feito por mão de homens, mas Ele habita no templo que Ele mesmo construiu, você. Diga, eu sou o templo, morada do Espírito Santo. Você já percebeu o tesouro que você tem dentro de você, querido? Você precisa entender isso. Entender o quê? Que Ele é em si mesmo tudo o que a palavra diz que Ele é. E Ele fará tudo o que a palavra diz que Ele fará. Como eu disse, muitas igrejas hoje não permitem a entrada do Espírito Santo. Os pastores organizam tudo, fazem a programação, e quando o Espírito Santo quer dar uma instrução, diz, não, o programa já está feito. Não precisamos de interferência, não. Resultado, entram pessoas, como dizia o nosso pastor muitas vezes antigamente, passam pelas águas diabo enxuto e sai diabo molhado, sem transformação de vidas. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra qual é o segredo para o crescimento da igreja. E quando eu digo crescimento da igreja, não é o crescimento dessas paredes aqui. A igreja está sentada nos bancos, aqui, ó. Aí estão os santos. Qual é o crescimento, qual é o segredo para o crescimento dos santos? Diga, eu sou santo. Você acredita mesmo nisso? Diga, eu sou perfeito. Não há ninguém perfeito, pastor. Mentira, nós somos perfeitos. Somos, sim, senhora. A Bíblia diz, ser perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E o que é ser perfeito? É ser maduro, é ser crescido espiritualmente. E está na hora de nós, povo de Deus, sermos crescidos espiritualmente. Meus irmãos, quantos de vocês aqui têm 10 anos de cristão? Levanta a mão. Quantos de vocês têm 20 anos? Quantos de vocês têm 30 anos? Quantos de vocês têm 40 anos? Quantos de vocês têm mais de 50? Está na hora de nós sermos crescidos espiritualmente? Eu estou vendo ali o Bernardo. Oi, Bernardo. Tudo bem?
Bernardo foi uma criancinha pequenininha quando ele nasceu. Mas o Bernardo não ficou atrofiado. O Bernardo está crescendo. Cada vez que o ano passa, o Bernardo cresce um pouco mais. Não só em estatura, mas também em inteligência. Mas é interessante que nós cristãos ficamos crianças a vida inteira e ninguém liga para isso. Nós temos cristãos com 10, 20 anos que são verdadeiros infantis. A pessoa se balança com qualquer coisa, fica aflita com qualquer situação, e nós achamos normal. Nós achamos normal ter um irmão com 10, 20 anos, bebezão, chorão. Não é normal, queridos. Nós acabamos de cantar aqui, a sua igreja manifesta a sua glória. Ele manifesta o seu poder no nosso meio. E eu pergunto a você, você está contente com aquilo que você está tendo? Você está contente com a medida que você está tendo? Eu não estou, queridos. Eu não estou contente. Eu quero mais do Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero experimentar mais da glória de Deus. Então qual é o segredo? Para nós termos crescimento. Crescimento quantitativo e crescimento qualitativo. É sermos guiados pelo Espírito Santo. Sem Ele, não há igreja. Sem o controle do Espírito Santo, não há igreja. O Espírito Santo não é Deus o Pai. O Espírito Santo não é Deus o Filho. O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, é o Senhor Espírito Santo. E a palavra de Deus diz em João 16:13 o seguinte: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Sabe, queridos, é interessante, porque nós oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo, mas nós não oramos ao Espírito Santo. Põe um pouquinho mais alto, Marcelo, por favor. Nós não oramos ao Espírito Santo. E nós podemos orar ao Espírito Santo? Não. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou, em João 14, 13, 14, o seguinte: tudo o que pedides em meu nome, eu o farei, de modo que o Pai seja glorificado no Filho. O que pedides em nome de quem? Em meu nome, em nome de Jesus, eu o farei. Você não pede em nome do Espírito Santo. Você não ora ao Espírito Santo. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Na sequência, Jesus disse aos seus discípulos para que eles fossem e dessem frutos. E ele repetiu: a fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. João 15, 16. E em João 16, 23 e 24, Jesus disse o seguinte: se pedirdes alguma coisa em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Olha que interessante. Jesus disse que se nós pedirmos a Ele, pedirmos ao Pai em nome de Jesus, Ele vai conceder o que nós pedimos. Depois ele diz que se nós pedirmos ao Pai, em nome dEle, mais uma vez ele disse, vai ser concedido.
Pela terceira vez, Jesus falou: olhe, se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, em meu nome, vai ser concedido. Para quê? Para que a sua alegria seja completa. Olha que ocupação que Ele tem conosco. Você pede, e Ele vai te conceder para quê? Para que a sua alegria seja completa. Há dias atrás nós pedimos que o Espírito Santo se manifeste em nós. Nós pedimos que os dons do Espírito Santo sejam presentes na nossa vida. E sabe de uma coisa? Você pode ter a certeza de que a tua oração foi ouvida e está sendo respondida. Para quê? Para que a sua alegria seja completa. Sabe por que Ele vai te responder? Para que a sua alegria seja completa. Então, qual é o segredo para o crescimento da igreja? Diga: eu ser guiado pelo Espírito Santo. Quem é que tem que ser guiado pelo Espírito Santo? Só o pastor? Eu. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Porque se eu for guiado pelo Espírito Santo, quando o pastor disser alguma coisa, eu vou obedecer. Eu não vou virar para ele e dizer: eu não concordo com você. Eu não aceito o que você está dizendo. Por quê? Porque aquilo que ele disser será confirmado pelo Espírito Santo que habita dentro de mim. E eu vou obedecer. E através da obediência vem a bênção do Senhor. Diz: na obediência, a bênção do Senhor vem. Amém? Você está acordado? Você está dormindo? Diz aleluia. Sabia. Tem sempre alguém dormindo. Como é que Deus nos guia? Nós dissemos que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Como é que Ele nos guia? E aqui está um grande segredo. Porque a maior parte dos filhos de Deus não sabem como ser guiados pelo Espírito. É muito comum nós ouvirmos pessoas falando para nós assim: olha, eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu ouvi uma palavra, mas eu não sei se é da minha cabeça. Eu não sei se eu comi feijoada demais de noite. Muitos sonhos é feijoada, queridos. Muitos sonhos é feijão demais de noite. Às vezes as pessoas chegam para nós: eu tive um sonho com você. Amém, querido, guarda para você. Porque com certeza esse sonho vai ser fruto de uma baita feijoada que a pessoa comeu de noite. Porque quando é algo que vem de Deus, a primeira coisa que vai acontecer, Deus testifica ao nosso espírito. Então, quando vem uma palavra, a primeira coisa que você tem que ter dentro de você, Deus, o Espírito de Deus vai testificar dentro de você. Então, como é que nós somos guiados pelo Espírito Santo? A primeira maneira, a maneira sublime, a maneira suprema, nós somos guiados pela palavra de Deus. Você tem Bíblia aí? Agarra a sua Bíblia. Se você tiver o celular também, hoje é moderno, né? Ter Bíblia no celular, agarra aí. Diga: esta é minha Bíblia. E eu sou guiado por esta palavra. Amém? Declara mais uma vez: esta é minha Bíblia. E eu sou guiado por esta palavra. A palavra de Deus está sempre em primeiro lugar. Sempre. Ela tem a primazia nas nossas vidas. A segunda maneira que o Senhor usa para falar conosco, para nos guiar, é através do nosso Espírito. Onde habita o Espírito Santo de Deus. Nosso Espírito não habita na nossa cabeça, ele não habita na nossa alma, ele habita no nosso corpo, não, ele habita no nosso Espírito.
E Ele, o Senhor, nos fala através do seu Espírito que habita em nós e fala ao nosso espírito. E por conseguinte, Ele pode falar através de profecia, Ele pode falar através da palavra de sabedoria, Ele pode falar através da palavra de conhecimento, ou Ele pode falar também por sonhos e visões. Mas essas maneiras não são prioritárias. A maneira prioritária de Deus falar é sempre através da sua palavra. É por isso, queridos, que no culto a palavra tem a primazia. Nós não podemos ter um culto sem palavra. Não podemos. A palavra tem a primazia. Por quê? Entenda o seguinte: a primeira parte do culto, a parte do louvor e da adoração, somos nós ministrando a Deus. A parte da palavra é Deus ministrando a nós. Então, se nós só temos a primeira parte, somos nós ministrando a Deus, e Ele não está ministrando a nós. Mas, pastor, a palavra é alguém falando. Queridos, quando nós subimos aqui, seja quem for, seja eu, seja o pastor Samuel, seja o pastor Rodrigo, o pastor Dirceu, o pastor Sérgio, qualquer emissário, o pastor Rui, que está aqui nesta manhã com a sua esposa, seja bem-vindo, pastor Rui. Seja o emissário que for, da parte de Deus, vem falar em nome de Deus. Vem falar a palavra de Deus. Quer concordamos ou não, é a palavra de Deus. E nós, como maduros espiritualmente, por isso que eu disse que há necessidade de sermos maduros espiritualmente, nós vamos pegar a palavra e vamos discernir essa palavra espiritualmente. Nós vamos checar com a nossa Bíblia o que diz as Escrituras. Nós vamos checar o que o homem de Deus, a mulher de Deus está falando. Nós vamos inspecionar a palavra de Deus, nós vamos dissecar a palavra de Deus e ver se aquilo que está sendo falado vem da parte de Deus. Então, a maneira número 1 de Deus falar é através da palavra de Deus. Diga comigo, a maneira número 1 de Deus falar é através da palavra de Deus. Jesus é Deus e Ele é a palavra escrita. Jesus é Deus e Ele é a palavra escrita. Portanto, Deus, o Espírito de Deus, vai sempre falar de acordo com esta palavra. Você já reparou, quando você está num lugar e alguém cita algo, as Escrituras diz, mas aí você ouve e diz assim, espera aí, as Escrituras não dizem isso não. Já aconteceu isso com você? Com quem já aconteceu? Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo que habita dentro de você, que é o autor da palavra, ele confirma no seu coração se isso é verdade ou não é. E às vezes o pastor vem, ou um pregador vem e diz assim, olha, a Bíblia diz e você diz. Aí faz que nem o pastor Francisco, não diz não. Não diz não. O que diz é assim, assim, assim. Ou como o pastor Dirceu, você quer passar apertado, é falar versículo errado da frente do pastor Dirceu. O homem tem a Bíblia, não tem de cor, mas tem memorizada. Porque quando fala um versículo errado, ele já, opa, não é isso que está escrito não, vamos lá ver. Nós aprendemos assim. Nós aprendemos assim. Então, quando nós ouvimos algo que não está de acordo com a palavra de Deus, nós refilamos, nós reclamamos. Eu não aceito isso. Então, sabe qual é o grande problema? Há cristãos que procuram solução em todos os lugares, menos no lugar certo. Ah, eu vou procurar alguém para me dar a palavra. Eu vou abrir a palavra. Eu vou procurar alguém para abrir a palavra para mim, para me dar a palavra.
E aí a pessoa abre a palavra e vem aquela brincadeira. Judas foi, se enforcou, vai tu e faça o mesmo. E aí, você vai fazer? Essa palavra vem de Deus? Claro que não. A palavra de Deus, ela está sempre 100% de acordo com aquilo que está escrito aqui. Então, se você quer saber qual é a vontade de Deus para você, consulte a Bíblia. Quer saber a vontade? Eu não sei qual é a vontade de Deus. Debruça sobre a Bíblia, porque a vontade de Deus vai ser manifesta. Quando você lembra um versículo, você está numa situação qualquer, e você se lembra de um versículo, é o Espírito de Deus falando com você, lembrando a palavra de Deus. E se você praticar aquilo que está sendo dito, você vai ter sucesso na sua vida. Ai, eu não sei se é Deus a falar para mim. Você acha que o diabo vai te falar um versículo? Quando ele falou o versículo para Jesus, ele veio para tentar Jesus. Não está escrito que nem só de pão viverá o homem? Como é que é? Não está escrito que dessas pedras você pode fazer pão? E Jesus respondeu para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É por isso que eu falei, quando vem algo que está truncado, um versículo fora de contexto, você logo rechaça. Epa, isso não vem do Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita dentro de você, vai manifestar a vontade de Deus para você. E a maneira número 1 é através da palavra de Deus. Firma-se nesta palavra. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua empresa, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua família, se você quer saber qual é a vontade de Deus para o seu casamento, se você quer saber qual é a vontade de Deus para os seus filhos, se você quer saber qual é a vontade de Deus para qualquer área da sua vida, busque na palavra de Deus. Amém? Busque na palavra de Deus. Ele tem a solução para todas as coisas. Não perca tempo procurando em outro lugar qualquer. Sabe que Deus compartilhou um grande segredo com Josué, lá no Antigo Testamento. E nós trazemos esse segredo para nós hoje. Em Josué 1:8, o Senhor falou para ele o seguinte: não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele, quando? 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 De dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Quando é que você vai meditar? O que é meditar? O sentido exato de meditar é ruminar. Ruminar. Sabe o que é ruminar? A vaca, ela come o capim, ela regurgita, mastiga, 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 engole de novo, regurgita, mastiga, 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 engole, regurgita, mastiga, mastiga, mastiga. Para quê? Para tirar todos os nutrientes da grama. Graças a Deus nós não precisamos disso, né? Nós comemos e o nosso estômago faz a digestão. Mas na palavra de Deus, nós precisamos fazer isso. Nós lemos, paramos para pensar nessa palavra. O que ele quer dizer com isso? Será que tem outro texto que corrobora isso? Deixa eu procurar. E aí você vai meditando. Aí você se lembra de outro texto, outro texto, outro texto. E vai montando essa palavra no seu coração. E ela vai se tornando essência dentro de você. Ela vai se tornando vida dentro de você. Veja que Josué,
ele assumiu de Moisés uma responsabilidade de liderar o povo de Deus. A comparação era inevitável. Afinal de contas, o povo seguiu Moisés durante 40 anos. Agora vem um rapaz novo. Olhe, nós vamos seguir aqui. Ah, o que você sabe, ô Josué? O que você sabe? Nosso líder é Moisés. O que você sabe? Mas Josué tinha esta palavra no seu coração. E ele vivia por esta palavra. E é interessante que a palavra de Deus diz o seguinte, que se você não apartar da sua boca a palavra de Deus, se você meditar nesta palavra dia e noite, e se você tiver cuidado de fazer tudo quanto está escrito aqui, quem é que vai prosperar o seu caminho? É Deus? Não, é você mesmo. Você é que faz prosperar o seu caminho. Você é que faz prosperar o seu caminho, se você obedecer essa palavra. Onde você pôr as suas mãos, será abençoado. Onde você pôr os seus pés, terá por herança. É promessa ou não é? Conhecendo a palavra de Deus, nós vamos aprender também a pôr fé onde é promessa. E a não pôr fé onde não é promessa. Porque há muitos versículos que os irmãos falam que não é promessa de Deus. Há muitas coisas que nós reivindicamos que Deus nunca prometeu. Então nós precisamos conhecer as Escrituras para reivindicarmos a palavra de Deus sobre aquilo que Ele prometeu. Aquilo que Ele prometeu se cumprirá, será feito. Quando? No tempo dEle. Isso é muito importante nós entendermos. As coisas só acontecem no tempo dEle, não é no seu tempo. Nós viramos o ano agora, 2024 para 2025. Nós recebemos muitos cumprimentos, muita gente falou, feliz ano novo, e aí vem 12 dias para 12 meses de sucesso, vem, faça o voto disso, o voto daquilo, e não sei o que lá. Eu tenho uma triste notícia para você. Foi só o calendário humano que mudou. O calendário de Deus não mudou, não. Sabe por quê? Porque o calendário do homem é o Cronos, é o relógio, é o calendário. 365 dias por ano, ou 366, 24 horas por dia, 60 minutos cada hora, 3.600 segundos cada hora. E o que mudou? O calendário do homem. Porque você dormiu no dia 31 para o dia 1º e acordou e está tudo igual. Não mudou nada. E qual é o calendário de Deus? O Kairos. É o tempo estabelecido por Deus. O que nós oramos? Que o Kairos de Deus se una ao nosso Cronos. E a palavra se cumpra na nossa vida. Eu estou orando para que 2025 seja o ano em que o Cronos de Deus, o Kairos de Deus, se una ao meu Cronos. E aconteça aquilo que Deus me prometeu. Eu estou aguardando. Eu estou esperando. Eu estou olhando para Ele. Eu estou olhando para a sua palavra. Cada cristão aqui presente deve fazer com que o seu tipo de vida consista em ouvir e praticar a palavra de Deus. Cada um de você que está aqui hoje no primeiro culto desse ano de 2025, tenha um compromisso com Deus, não é com o pastor, é com Deus. Eu vou ouvir e praticar a palavra de Deus. Diga, eu vou ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. O quê? A palavra de Deus. Muitos gostam de ter títulos de religiosos. Muitos gostam de ter títulos.
Quer ter título de pastor, de bispo, de apóstolo, de profeta, de missionário, seja lá o que for. Mas muito mais do que títulos, muito mais do que o conhecimento humano, muito mais do que a sabedoria humana, é a sabedoria de Deus, é a revelação da palavra de Deus. É importante nós estudarmos? Claro que é. É importante nós termos diploma? Claro que é. Mas muito mais importante nas nossas vidas é termos revelação dessa palavra. Nosso pastor Dirceu tem sempre batido nessa tecla. Nós precisamos da revelação da palavra de Deus. Porque nós podemos conhecer a técnica, nós podemos conhecer a homilética, nós podemos conhecer as técnicas humanas, mas sabermos pouco desta palavra. Mas quando nós temos revelação dela, ela se torna parte integrante de nós. E quando nós cumprimos esta palavra, os milagres acontecem, os sinais, prodígios e maravilhas acontecem. As nossas necessidades são supridas pelo poder de Deus. As nossas necessidades são supridas pelo poder de Deus. Mateus 7, 24. Até o versículo 27 diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Por que essa casa não caiu? Você está lendo a palavra aí? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Quem é esta rocha? Quem é esta rocha? E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus faz referência a dois homens aqui. Dois cristãos. Dois cristãos. Não é um ímpio e um cristão. Dois cristãos. Um edificou a casa na rocha. Como? Ouvindo e praticando a palavra de Deus. O outro, mais preguiçoso, edificou a casa sobre a areia. É possível edificar as casas sobre a areia, Sérgio? É possível. É possível. Quando construíram a usina de Angra dos Reis, eu estudei sobre a energia nuclear, e nós estudamos sobre a usina de Angra. A usina de Angra ela não foi construída sobre a rocha, ela foi construída sobre a areia. Foram colocados pilares profundos para poder sustentar a usina. E eles colocavam pilares e os pilares sumiam. Eram absorvidos pela areia. Até que fizeram uma plataforma gigantesca para que essa usina então fosse construída em cima, uma plataforma de concreto. Quando foram ligar o gerador, esqueci o nome, o reator, quando foram ligar o reator estava fora do eixo porque o chão abaixou. Lá vai mais dinheiro ser gasto para poder ajeitar o reator. Até hoje a usina não funciona perfeitamente. Assim é o cristão que edifica a sua casa sobre a areia. Ele constrói uma casa bonita. Todo mundo olha e diz, nossa, que cristão abençoado, próspero. Olha só. Só que a vida dele é planilhada. A vida dele é feita por gráficos.
Ele pega uma planilha Excel e diz, o ano de 2024 será assim, o ano de 2025 será assim, no ano de 2030 será assim, no ano de 2036 eu me aposento. A vida dele é toda planilhada. E se algo der errado, a macro da planilha para de funcionar. E aí ele tem que ir lá e consertar, colocar novos dados para a macro funcionar novamente. Tem muito cristão desse jeito. Ele faz tudo perfeitinho, tudo planilhadinho. Ele só se esquece de uma coisa. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? O que diz a tua palavra acerca de mim? Há uns anos atrás, eu planilhei a minha vida e eu disse, eu vou morar nos Estados Unidos. Vou fazer um curso de piloto de avião. Vou ganhar $10.000 por mês. Vou fazer isso, fazer aquilo outro. E dei andamento ao meu projeto. Consegui o visto. Consegui a faculdade. Consegui a casa para morar. Consegui o dinheiro para os primeiros 6 meses. Consegui um emprego ganhando $2.000 por mês. Isso há 20, 30 anos atrás. Consegui uma casa para morar. Consegui tudo. Tudo. Está tudo planejado. Minha família já estava pronta para saber que eu ia me mudar para os Estados Unidos. E eu fui fazer uma viagem para o Rio de Janeiro para um encontro de músicos que havia lá anualmente. E o pastor começou a pregar a palavra de Deus. E ele começou a falar sobre a vontade de Deus para nós. E ele virou e falou para mim, olhando para o povo, mas falando para mim. Você que já planejou tudo na sua vida, você já perguntou qual é a vontade de Deus para você? Você está com tudo planejadinho, deu tudo certo. Até o visto você já tem. O dinheiro você já tem. E eu olhando para o pastor e falou, quem falou para ele? E ele perguntou para mim assim, você já perguntou para Deus? Eu estou dizendo que perguntou para mim, porque aquela palavra foi para mim, não foi para mais ninguém ali. Você já perguntou para Deus qual a vontade dele? Irmãos, o meu mundo caiu. A minha planilha falhou. Eu me tranquei no quarto, aquela tarde. Escureceu. E eu trancado no quarto no escuro. Clamando a Deus, fala comigo, Senhor. Qual é a tua vontade? E eu consultando a Deus. Depois de muitas horas, eu chorando diante de Deus, eu clamando diante de Deus, lá no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. O Senhor falou para mim assim, nunca foi da minha vontade você ir para os Estados Unidos. Nunca foi. E eu nem sei, eu lembro como se fosse hoje, se você vai algum dia para os Estados Unidos. Meus irmãos, isso fazem 30 anos. Eu já tive N convites para ir para os Estados Unidos, para pregar, para passear, para tudo. Eu não preciso de visto para os Estados Unidos, porque eu tenho cidadania europeia. E eu nunca fui para os Estados Unidos. E não tenho previsão de ir para os Estados Unidos. O Senhor não deixa eu ir. Não deixa. Eu já recebi muitos convites, mas eu não vou. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. Então você deve perguntar, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E a primeira maneira que Deus vai manifestar a sua vontade é através da sua palavra. Qual é a segunda maneira que Deus fala conosco? Através do nosso Espírito. Lembre-se, nós somos o templo do Espírito Santo e Ele habita dentro de nós. Hebreus, capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte: além de que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? O ser humano é um espírito. Nós não temos um espírito. Nós somos um espírito. Nós
temos uma alma e habitamos num corpo. Nós somos tridimensional. Diga comigo, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo. E a palavra de Deus diz aqui em Hebreus que Deus é o Pai dos Espíritos. E em Gênesis ele diz que nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. O pecado estragou isso. O pecado fez com que o homem perdesse a imagem e a semelhança de Deus. Mas quando Jesus veio, ele restaurou-nos ao princípio de todas as coisas. E nós hoje, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós vivemos de acordo com aquilo que Ele nos diz. Esse corpo que nós possuímos é um templo. É uma casa. Enquanto o Espírito habitar dentro de nós, esse corpo tem serventia. O dia que o Espírito sair, esse corpo não presta para mais nada, ele apodrece em 3 dias. Em 3 dias ele está fedendo, ele está podre. Enquanto o Espírito habitar dentro de nós, enquanto o nosso homem interior for ocupado pelo Espírito, o nosso corpo, o nosso homem exterior, terá vida. Quando o nosso espírito sair, esse corpo perde a serventia. E 2 Coríntios fala isso, capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova. Se renova quando? Quando é que esse homem interior se renova? Esse homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são. Então, queridos, o que a palavra de Deus nos diz? Nós somos afligidos por temporais, por circunstâncias, por problemas, por doenças. Nós somos afligidos por dureza, falta de dinheiro, desemprego. Muitas vezes podemos ser afligidos dentro da nossa casa por causa dos filhos que não querem seguir o caminho do Senhor. Mas o que diz a palavra de Deus? Que a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação. Ou seja, vai passar. Quando? No tempo determinado por Deus. Essa leve e momentânea tribulação vai passar e vai produzir em nós um peso eterno de glória. Vai produzir em nós algo substancial, algo poderoso dentro de nós. Um peso eterno de glória. Por quê? Porque as nossas lutas, aquilo que se vê, aquilo que você está vendo agora, o meu quadro atual que eu vejo agora é temporal. Mas aquilo que eu não vejo, o que você não vê? As promessas de Deus. Elas são eternas. E elas se cumprem hoje. Elas se cumprem amanhã. Elas se cumprirão no dia seguinte. Elas se cumprirão no tempo que Deus estabeleceu. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 8, ele diz: porque sabemos se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos
achados nus. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Na realidade, nós vivemos como o apóstolo Paulo. Nós vivemos como o apóstolo Paulo. A gente não sabe se parte ou se fica. A gente não sabe se vai, porque ele fala que o partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas, se ficarmos, a gente também tem função aqui. Então ele diz, eu não sei o que escolher. Partir com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se eu ficar, eu posso ser bênção para vocês? Quem é que decide isso? Somos nós? É Deus. É Ele quem decide. Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso homem interior, ele é visível, temporário e se corrompe. Mas o homem interior... Não rodou? O nosso homem interior, ele não se corrompe. Ele permanece eternamente. Ou para a vida, ou para a morte. E nós é que decidimos aqui se é para a vida ou se é para a morte. O nosso corpo é uma casa e o nosso verdadeiro eu é o nosso espírito. Mas nós temos uma alma. E a nossa alma, ela é composta de 3 partes. A nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Deus nunca fala a nossa alma. Deus nunca fala a nossa mente. Deus nunca fala as nossas emoções. Deus nunca fala ao nosso ouvido. O Senhor vai sempre falar-nos e nos orientar através do nosso espírito. Diga, o Senhor vai sempre falar comigo através do nosso espírito, do meu espírito. Onde é que mora o espírito? Aqui, ó. Nessa região aqui. É aqui que o espírito mora. Como é que você sabe isso? João 7:37 e 38, ele diz o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras... Quantos rios? Quantos rios? Rios de água viva correrão do seu ventre. Você já reparou que quando você passa alguma coisa, você põe a mão na barriga? Quando você está aflito, onde é que dá o nó? Nas tripas. É nas tripas que dá o nó. Porque o nosso centro de vida é aqui. Sabe onde é que você tem neurônios? Onde é que você tem neurônios? Aqui, né? Aqui tem 60 milhões aqui nesse ventre. Ele assustou. Tem 60 milhões de neurônios aqui nesse ventre.
Nós pensamos com a cabeça e pensamos com o nosso ventre. Interessante, não? É aqui que o Espírito de Deus habita. Quando Ele tem que falar com você, é aqui que Ele vai falar. É aqui que nós ouvimos a sua voz. É aqui que Ele vai nos dar as nossas instruções. Por último, para terminar esta palavra, eu quero falar como Deus ainda fala conosco. E eu quero alertar para uma coisa. Deus não nos guia por sinais. Diga comigo, Deus não nos guia por sinais. Mais forte, Deus não nos guia por sinais. Fala isso para o seu vizinho aí. Esse é um grande erro que muito cristão comete. Pedir sinal a Deus. Muita gente está dizendo, houve uma irmã que dizia, Senhor, se for da tua vontade que aconteça isso, que aconteça aquilo, que aconteça não sei o quê, e que o gato entre dentro de casa. Não aconteceu nada do que ela pediu. Ela disse, pronto, Deus não falou comigo. Esses dias eu ouvi um irmão dizendo, eu estava passando uma situação e eu pedi a Deus para abrir o mar vermelho. Como Ele não abriu, eu decidi por mim mesmo. Meteu o pé pelas mãos. Outro irmão pediu, Senhor, se for da tua vontade que eu dê o dízimo, que aconteça isso, isso, isso e isso. Não aconteceu. Aí ele foi para o pastor frustrado, pastor, eu pedi um sinal a Deus, se era da vontade dele que eu desse o dízimo, e nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque está escrito, mané. Está escrito que é para dar. Você não precisa pedir sinal para aquilo que está escrito. Está lá escrito. Onde que está escrito? Olha, a primeira menção dos dízimos. Abraão, Deus diz-nos ao Melquisedeque de tudo. Estava na lei? Não, nem lei não havia ainda. Nem o sacerdócio levítico havia ainda. E Abraão, Deus diz-nos de tudo ao Melquisedeque. Então, muita gente, queridos, confunde e quer que Deus fale através dos sinais. Isso é um grande perigo. Veja, muitas vezes Deus fala conosco e nós queremos o sobrenatural. Nós queremos algo espetaculoso. Mas quando Deus falou com Elias, Elias estava fugindo de Jezabel. É interessante isso. Eu estava meditando na palavra de Deus e pensando, os homens do passado não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, mas eles tiveram grandes experiências com o Espírito Santo. É interessante isso, porque Elias não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, mas quando Deus disse para ele comer e caminhar 40 dias, pela força daquela comida ele obedeceu. E ele foi a uma caverna. E lá na caverna o Senhor perguntou para ele, o que fazes aqui, Elias? E ele disse, estou sendo um homem zeloso e tal, e tal, e tal, e tal. E Deus disse, coloca-se para fora da caverna. E Deus aparecia, veio um terremoto, veio um maremoto, veio isso, veio o vento, veio tal, 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 tal. Deus não estava em nada disso. De repente, veio um vento manso, suave. Elias colocou a sua capa. E o Senhor falou com ele, o que fazes aqui, Elias? Queridos, a maior parte das vezes, quando Deus fala conosco, é uma voz muito suave, quase que imperceptível. E por isso, você precisa estar muito atento. E Deus fala muito com sonhos e visões comigo. Tem uma triste notícia para você. Se Deus fala muito com sonhos e visões para você, é sinal que você não tem ouvido Ele falar através da sua palavra. É sinal que você não tem ouvido Ele falar através do seu espírito. E então, o Senhor precisa usar algo espetacular, como a profecia, como o dom
da palavra de sabedoria ou da palavra de conhecimento para você ouvir. Está prestando atenção nisso? O certo é o Senhor falar com você através da sua palavra. Eu vou jejuar, eu vou orar para que Deus fale comigo. Jejum não vai mudar a Deus. O jejum é para mudar você. É para acalmar você. É para sossegar você. É para fazer com que você saia do excesso de atividade e ouça o Senhor falar com você através da sua palavra e através do seu espírito. Amém? Então, meu querido, o Senhor fala conosco através de profecias, fala. Nós já estudamos sobre isso dias passados e eu não vou voltar nesse assunto. Mas Ele também nos fala através de sonhos e visões. Mas é como eu disse, é a última maneira dele falar conosco. Quer dizer que as outras maneiras foram esgotadas e você não ouviu. Então Ele vai usar sonhos e visões para falar. Por vezes, Ele te deu um sonho, mas você também não percebeu. Aí Ele vai dar um sonho a outra pessoa. Se o Senhor te der um sonho, a você, uma pessoa passando por uma aflição, passando por um problema, passando por um acidente, o que você tem que fazer? Eu vou avisar o irmão. Não, querido, você tem que interceder. Imediatamente levantar e interceder pela vida desta pessoa. Porque pode ser que naquele momento ele está passando por um apuro e ele precisa de um livramento de Deus. O apóstolo Paulo menciona um fato em que ele teve uma visão. Ele no navio, ele disse para as pessoas: olhe, não vamos navegar porque vai ter tempestade. É bom a gente não sair daqui. Mas eles não deram ouvidos, eles preferiram não dar ouvido ao comandante do navio. Pegaram uma tempestade. A tempestade foi brava. Ficaram muitos dias à deriva, muitos dias sofrendo. E Paulo disse: olhe, eu avisei. Era bom que nós não tivéssemos iniciado essa viagem. Mas o anjo de Deus me apareceu e disse que ninguém vai perecer. O anjo de Deus me apareceu e disse que ninguém vai perecer. Todos nós vamos chegar no destino e eu preciso cumprir a minha missão. E aí você pode perguntar assim: por que Deus permitiu isso? Não estava lá o servo dele? Paulo não estava lá no meio? Por que Deus permitiu que isto acontecesse? Muito simples, porque não foram obedientes à palavra de Deus. Muitas vezes Deus nos avisa, primeira coisa pela sua palavra, segunda coisa pelo nosso espírito, terceiro por profecia, quarto por visão e sonho, e nós não ouvimos. E aí nós passamos por uma situação que seria desnecessário nós passarmos. Por quê? Porque nós não ouvimos a voz de Deus. Então o que eu disse hoje? Que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo nos guia? Repito várias vezes. Primeiro, pela palavra de Deus. 100% de acordo com a palavra de Deus. Como é que Deus te guia depois da palavra? Através do seu Espírito, falando a esse ser que habita nas suas entranhas. Não é na sua mente, não é no seu ouvido, não é nas suas emoções. Quem fala ao seu ouvido e fala as suas emoções é o diabo. Toda vez que você ouvir aqui, ou ouvir nas suas emoções, saiba que é o diabo ou você mesmo a falar. Não é Deus. Não vá por esse caminho que você vai se dar mal. Mas se ele falar através das suas entranhas, se ele falar através da sua palavra, então você pode cumprir. Quando tiver profecia, alguém vem a você e diz: Deus me deu uma palavra de conhecimento. Nós chamamos de profecia, mas na realidade não é. Nós já vimos que profecia tem um outro cunho na igreja do Novo Testamento. Palavra de conhecimento e de sabedoria. Toda vez que alguém vier para você e te der uma palavra de conhecimento e sabedoria,
esta palavra deverá estar de acordo com aquilo que está no seu coração. Se não estiver de acordo com aquilo que está no seu coração, com aquilo que Deus já lhe falou, não ouça. Não ouça. Deus não é Deus de confusão. Sempre que Ele falar, Ele vai testificar ao seu espírito. Presta atenção nisso. Sempre que Deus falar, Ele vai testificar ao seu espírito. E por último, Deus fala através de sonhos e de visões. Pode ser que Ele te dê um sonho, uma visão, pode ser que Ele te dê através de outra pessoa. Mas sempre, guarda isso, sempre o Espírito Santo vai testificar no seu coração. Diga comigo, sempre o Espírito Santo vai testificar no meu coração toda e qualquer palavra, toda e qualquer profecia, toda e qualquer visão, todo e qualquer sonho. Se Ele não testificar, você não obedeça. Amém? Graça e paz, queridos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.